Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo, fazendo uma incursão aqui. Mais uma vez aproveitando o tempo aqui para fazer a incursão, busca de rastros de animais, né? Simplesmente fazendo uma incursão para aproveitar e desenvolver essas habilidades mateiras, né? Aqui dá para ver bem que estão passando animais de grande porte aqui, por aqui. Mas só aproveitando isso aqui, né, para realmente ir aproveitando essas oportunidades. Toda oportunidade é válida para aproveitar o tempo vai passando e eventualmente depois se perde a oportunidade. Inclusive, vocês estão dando para ver aqui essa mutuca passando aqui. Tem essas cigarras, mas tem mutuca passando por aqui. Essa mutuca, o pessoal que é mateiro sabe, é indicativo da presença de animais de grande porte. Nesse caso aqui, antas, nessa região aqui, queixadas e cateto também. Os dois de maior porte aqui são a anta e o queixado. Então essas mutucas são, não a cigarra que está aqui, nem os mosquitos, mas a mutuca que está volta e meia rondando por aqui. Isso é indicativo de que tem aqui. Esse é indicativo de que tem animais aqui sim de grande porte passando aqui pela região. Um fator importante para o rastreamento, o pessoal que é mateiro sabe disso, é entender os hábitos dos animais naquele local. Não basta simplesmente entender os hábitos dos animais. Porque, por exemplo, pode ser que eventualmente a pessoa tenha bastante conhecimento nessas áreas de biologia, entenda os comportamentos, mas esses comportamentos dos animais, eles podem variar de região para região. Os mesmos tipos de animais, as mesmas espécies, eventualmente, dependendo da região, podem ter comportamentos diferentes, dependendo da região onde eles se encontram. Um exemplo aqui, só para ficar com um exemplo, é o caso da onça pintada. O comportamento da onça pintada na região amazônica é bem diferente do comportamento da onça pintada na região do Pantanal, por exemplo, na região do Pantanal, ou aqui nessa região de Mata Atlântica. Portanto, é importante tentar, portanto, não só o comportamento descrito em livros dos animais, mas entender também como é que é o comportamento daqueles animais naquele local especificamente, né? Um fato relacionado a isso, um fato importante que consta inclusive a referência no nosso 8º livro, foi nos conflitos da África. Nós colocamos a referência lá, tem um livro excelente que nós usamos como referência também, e para nós aqui sempre é importante fazer referência de quem foi o responsável pelo estudo ou pelo desenvolvimento ou aperfeiçoamento de alguma técnica, para valorizar o trabalho de quem fez aquela pesquisa de algum tema específico, ou desenvolveu ou aperfeiçoou alguma técnica. Então está lá no nosso livro esses temas relacionados às técnicas de rastreamento nos conflitos africanos. Portanto, lá nesse livro especificamente, tem uma passagem bastante interessante lá, o pessoal que é rastreador, nas incursões na área da Rodésia, na qual foi criada a famosa Cilios Scout. Nós não vamos entrar de novo aqui na questão de quem que está certo naquele conflito ou não, não é essa a nossa intenção, mas nesses conflitos da África, na antiga Rodésia, hoje Zimbábue, conta-se lá que um dos mecanismos, uma das técnicas, melhor dizendo, que foram utilizadas para rastrear as tropas insurgentes, e mais uma vez, sem entrar no mérito aqui de quem que está com a razão ou não, estava com a razão ou não naquele conflito, mas era percebendo o comportamento dos animais. Consta desse livro, que consta lá na referência do nosso 8º livro, está lá na bibliografia, de que as tropas de infantaria leve da Rodésia, que serviram ali também de fundamento para a criação da Cilios Scout, que era essa unidade de infantaria leve de rastreadores, consta que eles rastreando essas tropas insurgentes pela região, detectaram em certo momento que os animais, especificamente a zebra e o elefante, os elefantes ali daquela região, estavam apresentando comportamentos diferentes, comportamentos mais ariscos. Isso levantou a suspeita daquelas equipes do porquê que aqueles animais estariam apresentando um comportamento tão esquivo das pessoas que passavam naquele local. E daí eles começaram a procurar evidências
começaram a encontrar ossadas, especificamente de elefantes e zebras, e chegaram à conclusão de que por aquele local estavam passando tropas insurgentes e mais, que estavam fazendo o abate daqueles elefantes e daquelas zebras. Por isso que eles estavam esses animais estavam numa condição mais furtiva, esquiva. O pessoal que é mateiro sabe disso. O pessoal que é mateiro sabe disso. Os animais que nunca foram perseguidos, nunca foram objeto de manejo, por exemplo, eles acabam, se não há uma ameaça específica contra eles, muitos desses animais acabam, muitas vezes, se adaptando, inclusive, à presença dos seres humanos e não oferecem resistência, inclusive se aproximam. Isso, por exemplo, é comum, por exemplo, no caso de javalis ou porcos. O pessoal que é mateiro sabe disso. Por exemplo, tem javalis em regiões por aí que eventualmente nunca foram alvo de manejo. Eles inclusive chegam próximos, não se preocupam em fugir. Diferente, por exemplo, de javalis que já foram alvo de manejo e escaparam. Basta ver pessoas ali e já saem fugindo. Ou veados, graxaíns, por exemplo. O pessoal que é mateiro sabe disso. Portanto, os animais que passam a ser, de uma certa maneira, alvo de perseguição ou de manejo de humanos, eles acabam realmente tendo uma postura mais furtiva. E foi exatamente essa postura mais furtiva que levou os rastreadores da Sillius Scout, do exército da Rodésia, da antiga Rodésia, a procurar evidências. Por que levantou a questão, estranharam o porquê que aqueles animais estavam, a hora que as tropas se aproximavam, começavam a apresentar esses comportamentos mais furtivos, já que até então eles não apresentavam esse comportamento de querer se afastar. E investigando, encontraram então essas carcaças, e daí investigando mais, encontraram outras evidências de que as tropas insurgentes passaram por aquele local. Ou seja, a partir da constatação do comportamento diferente daqueles animais, diferente naquela região, que não fugiam até então daquelas pessoas, naquela região, passavam a fugir, se esquivar. Isso levantou a suspeita daqueles rastreadores que conheciam aqueles animais naquele ambiente, e isso levou a fazer uma investigação mais minuciosa dos locais para encontrar carcaça e depois outros vestígios que demonstravam que as tropas insurgentes estavam por ali. Portanto, isso é a importância, mais uma vez, a importância dessa vivência mateira no rastreamento, nesse caso especificamente, sabendo o comportamento dos animais e do comportamento no local, na região. Não basta simplesmente saber o comportamento genericamente, no local. Esse foi um fator que levou os rastreadores da Sillius Scout, por exemplo, a detectar a passagem das tropas insurgentes. Esse é mais um vídeo do rastreamento humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.